ele estuda também pessoas que tiveram outras encarnações, né? Ou que relatam que tiveram outras encarnações. E teve um caso, não vou saber dizer o nome agora especificamente, mas no canal de cortes também vocês acham lá, procurando pelo Ricardo Sanfilippo, que ele fala de uma criança. É um garoto. Né? Então eu explico o caso, é melhor você explicar porque você é um garoto que ele relata que ele foi um piloto em uma guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ele relata, tipo, todo o processo de funcionamento de um avião. Ele relata o problema que teve o avião dele, como caiu e onde caiu. É mais complexo do que isso, porque ele tem vários outros detalhes ali, tá, né? Mas o principal é isso. E aí, depois, o pai dele começa a buscar esses relatos. Inclusive, ele lembra do nome, né, desse soldado. E aí, existe mesmo um soldado. Ele vai até o local que caiu e o moleque descreve tudo o que aconteceu. E é exatamente onde caiu o avião. Descreve o que aconteceu, como é que foi o abate do avião e tudo. Uhum. E tem um outro também, se eu não me engano, que dizia que tinha sido um relojoeiro, não sei, alguma coisa do tipo, em outra vida. E eles falam também a mesma coisa, onde era a loja, onde eram as coisas e tal. E aí a família leva esse garoto lá e ele vai mostrando onde que é cada coisa que tinha na loja dele. Ó, isso aqui fica aqui, tal coisa fica ali, ali atrás é tal coisa que tem. Então, assim, são casos que são também... intrigantes, lógico, né? Intrigantes, sim, no mínimo, né? Você já se deparou também com alguns casos em relação a crianças ou pessoas que dizem ter tido outra vida e relatam como foi? Assim, é muito comum, né? Especialmente as pesquisas têm mostrado que as lembranças de vidas passadas, especialmente em crianças, são muito mais comuns, assim, disparadamente mais comuns, em países cuja religião predominante é reencarnacionista. Então é por isso que a imensa maioria, não todos, mas a imensa maioria dos relatos de crianças que lembram de vidas passadas é na Índia, no Nepal, esses lugares que tem religiões que partem do pressuposto da reencarnação. O que já chama atenção para um detalhe interessante, né? Por que é tão raro assim em países que não têm religiões reencarnacionistas, sei lá, você olha no norte da Europa, enfim. Esse é um detalhe que não necessariamente explica nada, mas é uma das coisas que a gente fica prestando atenção. Então, assim, tem casos que são muito interessantes, muito difíceis de explicar, isso motiva a gente a continuar pesquisando e não estou sentenciando nada, por isso que a gente tem essa atitude de abertura, eu quero continuar estudando. Mas quando eu ouço relatos igual esses de vocês, por um lado eu me interesso muito e até quero depois mais informações para ir atrás. Por outro lado, isso me fez lembrar dos casos do Ian Stevenson, né, famoso e tal. Ele estudou vários casos conhecidos, tem uns livros do Ian Stevenson que estimularam muitas pessoas a continuar estudando essas coisas, e tem vários casos assim também, de crianças dando detalhes muito específicos. E aí eu tô me lembrando de um dos casos que salienta um pouco essa mentalidade que eu tô querendo trazer aqui, do que a gente chama de ceticismo saudável, né? O ceticismo saudável é aquela coisa de... Não é falar que não aconteceu. Tipo, não aconteceu, lá, é tudo mentira. Não é assim, isso não é ceticismo de verdade, o científico. O científico é você falar assim, olha, legal, todos esses detalhes que você está dizendo, mas será que isso foi verificado do jeito certo? Queria saber mais, sabe? Eu quero olhar isso direito, como é que foi a saída lá no lugar, para ver se o avião estava lá. Isso que é o ceticismo que a gente usa na ciência, sabe? É você simplesmente se perguntar se é desse jeito mesmo. Ver de onde a pessoa tirou a informação. Isso foi bem feito mesmo? Outras possibilidades foram consideradas? Esse questionamento saudável. Checar a fonte. Entre outras coisas, né? Mas envolve isso também. E aí eu me lembro de um caso do Ian Stevenson, que era assim também, de uma criança que se lembrava de tudo, inclusive da rua onde ela morava na outra vida. Não vou lembrar o nome da criança nem nada, mas lá na Índia. E aí ela falava, eu tinha um nome tal, eu morava na rua tal, e ele contava como é que era, tudo bonitinho. Teria sido capaz de reconhecer a rua. E aí levaram essa criança lá na rua, os pais levaram, e tem até documentário, filmaram a criança chegando na rua. Ela falava, não, eu morava aqui, tal, quando era criança, não sei o quê. Fala como é que morreu, morreu afogado e tal. E aí tinha um cara na rua que morreu afogado mesmo, beleza. E aí o caso estourou, né? Pelo mesmo motivo que vocês estão me dizendo. Só que aí, bem anos depois, uma equipe mais cética resolveu investigar o caso. E aí fizeram toda a reconstituição, inclusive com a criança também. E olhando dados anteriores que tinham sido desprezados. E aí o que eles viram? Que é verdade, que assim, no sentido de que a criança realmente acertou, seja por qualquer razão, mas ela acertou uma série de detalhes, só que ela errou uma série de detalhes também fundamentais, sabe? Por exemplo, ela falou, eu morava na rua tal, a minha casa era assim, se assado, tinha 2 quartos e tal.
Aí na hora que mostraram uma foto das casas da rua, qual dessas é a sua? Ela apontou com toda a segurança a casa errada, por exemplo, sabe? E outros detalhes. Então, assim, o que eu quero dizer? Dessa importância dessa verificação mais cuidadosa que às vezes não acontece. Às vezes de boa vontade e tal, mas às vezes de forma distorcida. Principalmente se a pessoa tá voltada a querer acreditar em algo, já. meu irmão. Sim. E muitas vezes é de boa fé. Tudo vai Ela bater. até facilita. E muitas vezes é de boa fé. Tem certeza que era essa casa mesmo? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes não rola aquela verificação cega que a gente chama. Né? Na ciência, por exemplo, você faz uma pesquisa lá, você não pode saber quem tá ganhando placebo, quem tá recebendo remédio verdadeiro. Senão você vai falar, vai entregar, toma esse remédio aqui, você vai ficar melhor. Vai. Sabe? Então, assim, por isso que o cientista não pode saber. Vai morrer. Por isso que o cientista não pode saber, sabe? Então, a gente não tem certeza, por exemplo, se na hora que alguma dessas informações for verificada, se foram tomados cuidados desse tipo, de não influenciar a criança, enfim. Então, pode ter acontecido e é super interessante, eu quero ver depois os vídeos, eu vou atrás, mas a gente toma esses cuidados. E quando a gente revisa alguns desses casos, começam a surgir detalhes assim. É como se tivesse muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, muitos acertos e muitos erros, e aí, por um motivo ou por outro, a gente presta atenção só num dos lados. Isso pode acontecer com céticos também, tá? Deles prestarem atenção só nos erros. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado de ser... Só para dar um exemplo bem concreto disso, é um caso que eu já sei dizer com mais detalhes. Sabe aqueles círculos nas plantações? Sei. Pois é exatamente o que os ETs fariam, papapá. Teve um caso que aí falaram, né? Não há nenhuma evidência da presença humana ali, não tem pegada, não tem nada, então isso mostra que o círculo é autêntico e tal. Só marca de máquina. Pois é, mas aí supostamente não, né? Aí tava lá o círculo bonitinho e tal, não tinha passagem humana, não tinha evidência de passagem humana. Aí eu fui ver os detalhes. Eles encontraram uma garrafa de café no meio da formação lá, e restinho de fogueira. Como que não tinha evidência de presença humana? Garrafa de café não serve? Os ETs trouxeram café. Fora que já tem até explicação sobre isso, né? Como é que se faz. Assim, não, é fácil fazer. Tem campeonato na Inglaterra, dos Circle Makers lá e tal. Mas o ponto é, uma galera que inclusive eu conheço quem fazia divulgação e tal, eram pessoas que acreditavam, pessoas beleza e tal. Mas por conta dessa tendência de querer acreditar, muitas vezes você faz vista grossa para aquilo que desconfirma sua crença. Lembra que eu falei da dissonância cognitiva? Então, em alguns casos, não sei a proporção, a gente tem que continuar estudando, mas em uma proporção desses casos aí de vidas passadas de crianças acontece algo parecido. Você presta atenção nos acertos e joga para debaixo do tapete os erros. Mas estou interessado, quero continuar estudando.